Ok, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos que estão aqui, né? Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, né? Minha página que saiu, mas se você está conseguindo me ouvir aí, manda aí um ok, né? Que eu estou acompanhando aqui. Na verdade a gente está fazendo essa primeira live, né? Porque Deus tinha colocado no meu coração já há algum tempo essa preocupação sobre esses temas, né, que estamos propondo conversar com vocês hoje. E vocês também vão poder mandar as suas perguntas, as suas indagações, as suas preocupações e tentaremos assim, né, com a graça de Deus, respondê-las, né? Vamos estar iniciando, vamos estar orando e também, né, vamos estar aguardando algumas pessoas que ainda vão estar entrando, mas também essa live vai ficar gravada, né, as pessoas vão poder consultá-la se assim o quiserem. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nos dá graça, Senhor, nos dá sabedoria, nos faz fazer a Tua vontade, Senhor, nesse tempo de dificuldades, de crise, de incertezas. Abençoe cada pessoa, Senhor, nessa live, as pessoas que serão ministradas nesse momento. Ministre-nos, Senhor, faz com que possamos aprender mais de Ti nessa noite, tarde no Brasil. Toma-nos nas Tuas mãos, é isso que eu te peço, pela Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, então hoje estamos com essa live, né? Aqui está dizendo o pastor Marcos está aqui, o Elber, a Francine. Nós vamos continuar, né? Hoje estaremos, como o cartaz está dizendo, né? Batendo um papo, né? Tendo uma conversa sobre Covid-19, sobre a vacina, sobre profecias e sobre fake news. Claro, de forma muito sucinta, porque são temas muito amplos, né? Claro que eu não vou falar de tudo, mas eu me propus fazer uma. Antes de até responder algumas perguntas que os irmãos podem, né? E eu gostaria muito que mandassem. Antes de responder essas perguntas, eu vou fazer uma introdução para. Tentei de uma forma lógica colocar as coisas de uma forma que nós possamos, no final, chegar a uma conclusão sobre esses temas. Né? Temos o texto bíblico que eu quero me basear hoje, está em Efésios 5, 15 e 16, que diz assim: Portanto, vedes prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remido o tempo, porque os dias são maus. Interessante é isso. Manda que nós andemos não como nécios, como loucos, como pessoas que não têm conhecimento nem sabedoria, mas ele diz que temos que andar como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Né? Da mesma forma que a Bíblia manda o cristão ser santo, né, separado do mundo, sermos luz, né, darmos o testemunho de Cristo, sermos os embaixadores de Cristo aqui na terra, amarmos uns aos outros, né, amarmos o nosso próximo, amarmos o nosso inimigo, a Bíblia também manda nós sermos sábios. Na realidade, se tivermos amor sem sabedoria, provavelmente esse amor será aplicado de forma incorreta. Se queremos ser luz sem sabedoria, também vamos aplicar essa luminosidade de forma incorreta. Né? Se queremos ser santos, né, separados do mundo, e também não tivermos sabedoria, a coisa não vai ser tão boa assim. Então a sabedoria é a liga, é a que dá o tempero, a medida certa em tudo que Deus nos manda fazer.
E em Colossenses, né, eu vou passar aqui o slide também, em Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então, Deus, a palavra de Deus manda que cada um de nós ensinem, que nós possamos nos ensinar e nos aconselhar, né, mutuamente com toda a sabedoria. Então, sabedoria é extremamente importante para o cristão, né? E, claro, o texto que é muito conhecido e usado muito quando se fala em sabedoria é Tiago 1,5, né? Que todos cristãos, pelo menos os cristãos que conhecem a Bíblia, ou que tem muito tempo na igreja, sabem, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, Deus manda que cada um de nós procuramos buscar sabedoria. Na verdade, quem precisa de sabedoria é todo mundo. Né? E no tempo que estamos vivendo, tempo de incertezas, de dificuldades, precisamos cada vez mais de sabedoria. Então, uma das minhas preocupações é que a igreja fala muito, né, sobre santidade, principalmente igrejas pentecostais. E tem igreja que fala muito sobre o amor, né, sobre os frutos do Espírito, né, que é o amor e assim por diante, e as igrejas tradicionais. E fala sobre o testemunho cristão que devemos evangelizar, que devemos buscar as almas perdidas de uma forma geral a igreja. Claro, eu estou falando de formas gerais, mas eu creio que em muitas e muitas igrejas falta o ensinamento sistemático, né, para que os crentes, os cristãos, possam ser sábios. Então, o que vamos ver hoje tem a ver com sabedoria que Deus nos manda ter. Só para vocês terem ideia que sabedoria é tão importante, que tem um livro da Bíblia, né, Provérbios, que fala só sobre sabedoria. Então é algo que a gente deveria focar muito mais, né, em ter sabedoria. Mas vamos prosseguir, como eu disse, você pode estar também mandando suas perguntas, mas eu vou dar essa introdução para a gente chegar, e aí eu já tenho algumas perguntas e a gente vai responder. Mas antes de iniciar, né, falar especificamente de Covid e tal, queria dar uma introdução sobre fé, porque na realidade tudo se baseia no que nós acreditamos, seja verdadeiro ou não. E existe dois tipos de fé. Tem a fé que não é abalizada e tem uma fé que é abalizada. Né? Tem uma fé cega, né? E tem uma fé verdadeiramente cristã. Né? A fé cega é a crença em alguma coisa. Por exemplo, tem gente que crê em ET, né? Tem gente que crê em horóscopo, né? Que vai lá e dependendo do signo que a pessoa tem, ela diz como vai ser o dia da pessoa, né? Ou a semana da pessoa vai ser assim, 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 ou o ano da pessoa. E tem gente, muita gente acredita nisso mesmo. Então, assim, a pessoa não tem base nenhuma nisso. Ela acredita porque acredita e acabou. Não tem nenhuma base nisso. Tem gente, por exemplo, que crê que a vaca é sagrada, ou em muitas coisas que não tem nada, nenhum fundamento, não tem nenhuma lógica, mas a pessoa acredita. Então é uma fé que não tem base, né? As pessoas creem em tudo, né? E a fé, na realidade, fé, a palavra, é uma crença em alguma coisa. Né? Interessante que Jesus, isso aqui eu falei antes, né? Santidade, amor, testemunho, né? E tem a sabedoria. Mas Jesus também, ele citou essa fé cega, né? E era a fé que os fariseus faziam, né? E em Mateus 15, né? 13 até 13, 14 diz: mas ele respondeu: toda a planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada.
deixe-os, eles são guias cegos, guias, se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Interessante que Jesus deu essa repreensão nos fariseus e tudo começou porque no início do capítulo 15, os fariseus estavam muito chateados porque os discípulos de Jesus, eles não lavaram as mãos. Então, a religiosidade deles estava tão forte, eles estavam com tanta religiosidade que eles nem viam, Deus estava ali na frente deles, Jesus estava ali, a encarnação de Deus estava ali na frente deles, mas eles estavam preocupados com a tradição, se lavava a mão ou não lavava. Então é isso que uma fé cega produz, nos tira do foco verdadeiro, ok? Então temos que ter cuidado. E a fé cega, como eu disse, acredita em qualquer coisa e não precisa ter nenhum tipo de abalizamento para poder acreditar. A fé cristã não, a fé genuína cristã não. Ela não só crê em alguma coisa, é uma fé que tem um firme fundamento, né? E nós sabemos o texto, né, que está em Hebreus 11:1, que diz a fé, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a nossa fé é uma fé balizada. Balizada em quem? Em Cristo, nas Sagradas Escrituras. Nenhuma correta interpretação das Sagradas Escrituras, não é de qualquer interpretação também das Sagradas Escrituras. Porque mesmo você, uma pessoa sendo um crente, e entre aspas, um cristão, muitas pessoas acreditam em muitas coisas, pois essas crenças, a fé dela não está abalizada nas Sagradas Escrituras ou está abalizada em uma interpretação errônea das Sagradas Escrituras ou, muitas vezes, em uma imagem errônea que a pessoa tem de Deus. Por exemplo, uma mulher que congregou comigo na primeira igreja que eu dirigi, ela pediu oportunidade para falar para toda a igreja que ela tinha sido castigada por Deus porque Deus não queria que ela comesse um cachorro quente. Então, imagine que na cabeça dessa mulher, ela realmente tinha sido castigada por Deus por ter ido comer um cachorro quente. Então, por que as pessoas creem nisso? Porque é a imagem que elas têm de Deus. Então, tem muitas pessoas, infelizmente, que são crentes, que estão na igreja, que tem na mente um Deus mau, né? Um Deus perverso, um Deus que está ali só para julgar elas. Né? Então a gente tem que ter cuidado. E, por exemplo, eu também tive numa casa de uma senhora que ela cria plenamente que ela tinha quebrado a asa do anjo. Então, assim, se vocês encontrarem qualquer anjo aí sem asa, provavelmente é o anjo dessa mulher, porque ela quebrou a asa do anjo e a pastora dela disse a ela que ela quebrou a asa do anjo. E a mulher estava em casa, em depressão, porque acreditava nisso. Então, por que as pessoas creem nisso? Porque a fé não está balizada nas Sagradas Escrituras. Está balizada em qualquer outra coisa, em conversa, em contos, mas não é uma fé realmente abalizada nas Sagradas Escrituras. E o crente que ele não conhece as Sagradas Escrituras ou não procura conhecer as Sagradas Escrituras é uma terra fértil para crer em qualquer coisa. Qualquer coisa que aparece, ele está preparado para crer, porque ele já não tem uma fé balizada. Então, qualquer coisa que disserem, ele vai acreditar, porque a fé dele não está, muitas vezes, balizada nas Sagradas Escrituras ou falta conhecimento. Por isso que temos que adquirir conhecimento, né? Bíblico, conhecimento de Deus, para que possamos buscar sabedoria, porque a sabedoria é o conhecimento aplicado na hora certa, de forma correta. Outra coisa que acontece com frequência também é sobre interpretações errôneas das profecias. Né? Vou dar 2 exemplos sobre isso. O primeiro é um livro que muitos cristãos antigos vão lembrar,
que fala sobre o número da besta que estava implantado no código de barra. Se você é desse tempo, gente, você que estão ouvindo aí, estão assistindo, se você é desse tempo que o código de barra era uma coisa que era o fim do que era o número da besta, mande aí a dizer, nós, eu sou desse tempo, só para a gente ver que você já passou por isso, porque quando eu era adolescente lá nos anos 80 lá, surgiu essa teoria no Brasil, e não só no Brasil, veio dos Estados Unidos, e a gente importa muita coisa dos Estados Unidos, mas veio essa teoria da conspiração de que se você somasse, dividisse, multiplicasse esse número do código de barra, você tinha o número 666. Então, tinha muito crente que não queria comprar o produto porque tinha um código de barras, né? Hoje seria muito mais difícil comprar alguma coisa, né? Então, assim, eu, sem sabedoria, sem entendimento, adolescente, ficava pegando aqueles números. Eu sempre gostei de matemática, eu lembro que eu pegava alguns números desses, tentava, rapaz, dividir, multiplicar, fazer um bocado de coisa, nunca achei 666. Por quê? Porque alguém viu isso e disse, é a marca da besta. E aí pronto, aí surgiu livros falando sobre isso, pregações falando sobre isso. Agora eu quero saber, isso aí nos anos 80, eu quero saber se hoje alguém, será que hoje alguém olha um código de barra e diz, isso aqui é o número da besta? Não, porque passou o medo, caiu esse medo, né? E as pessoas têm muito medo do novo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com profecias e interpretações proféticas, porque podem, né, estar erradas. Né? E outra, né, que aconteceu também foi sobre anticristo. Toda vez que surge um líder ou alguma pessoa de influência no mundo, tem os cristãos, principalmente os cristãos que ficam procurando o anticristo, ele vem e diz, esse aí é o anticristo. E eu lembro que eu tive, quando Obama subiu ao poder, eu estava em uma festa e uma senhora veio assustada para mim e disse assim, Manuel, você está vendo, é o fim do mundo. Eu, por quê? Ela disse, não, você viu? Obama subiu ao poder. Aí eu digo, sim, ela você vê, ó, primeiro negro na presidência é o anticristo. Aí, na verdade, eu quase digo assim, você é uma racista terrível, hein? Mas eu fiquei assim, dizendo, meu Deus. Aí eu disse, como é que você chegou a essa conclusão? Ela, não, é o anticristo. E tem gente hoje que acha que esse camarada aí da Tesla, né, o dono da Tesla, né, daquela empresa de carro, que é dono de um bocado de empresa também, é um suposto anticristo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Tem gente que se preocupa muito com essas questões, né? Quem é o anticristo, quem é não sei o quê. Eu acho que devia estar mais preocupado em preocupar quem é Cristo, que está muito mais acessível essa informação e esse entendimento do que ficar procurando quem é o anticristo, ok? Então, interpretações bíblicas tem que tomar muito cuidado, porque na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Quando Hitler, né, dominou praticamente toda a Europa, muita gente achava que ele era um anticristo, que era o fim do mundo mesmo, que era o anticristo. E eu li um livro que um grande pregador, né, na Inglaterra, todo mundo perguntava o que ele achava e ele não respondia sobre isso, porque era uma pessoa prudente e sábia. E ele recebeu tanto convite para pregar sobre esse tema que fez uma pregação, né, e todo mundo se reuniu para ouvir ele pregar sobre isso, e depois ele pregou a palavra de Deus viva e eficaz, e no final ele disse, meu irmão, sobre se Hitler é um anticristo ou não, eu não posso responder, que eu não sei. Entendeu? Então, muita coisa, se a gente não sabe, não tem certeza, não tem entendimento, é melhor ficar calado do que afirmar algo que depois vai se provar que não é verdadeiro. Né? Então, quando a gente procura interpretar certas profecias bíblicas, nós temos que tomar muito cuidado. Então, tendo isso em mente, que os cristãos têm que ter uma fé balizada nas Sagradas Escrituras,
Deixa eu só passar aqui. E a gente também tem que ter cuidado, porque os fariseus tiveram problema com interpretação bíblica e por isso que eles não aceitaram o Cristo. Por quê? Porque eles tinham interpretado que Jesus vinha como um líder político, era um rei, era alguém que ia trazer libertação, né, deles do Império Romano. Então, quando Jesus se apresenta a um rei, né, com a roupagem totalmente diferente do que eles tinham pregado durante gerações, eles não conseguiram entender. Então, o problema de interpretações bíblicas errôneas e essas afirmações é que às vezes Deus está trabalhando de outra maneira e a gente não consegue ver porque a gente está fixado em uma coisa que a gente produziu. Então, temos que tomar cuidado com as interpretações de profecias. Então, quando você vê, não, isso é cumprimento da profecia, eu paro, eu olho, eu tento entender, mas não vou afirmando, porque a gente às vezes não sabe, tem muita coisa encoberta. Tem coisa que é verdade, mas eu não tenho certeza, então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas vamos entrar agora na questão da Covid-19. Né? Há um ano atrás entramos em uma crise mundial. Para alguns era mentira, né? E tem gente hoje ainda que acha. Para outros era uma gripe, outros era o fim do mundo. Lembro-me de que eu estava na Croácia e eu via tudo que estava acontecendo, né, pelo jornal ali na Itália, que estava ali pertinho de nós. E eu gravei um áudio, um vídeo, mandando para pastores e amigos no Brasil, mandando eles se cuidarem, avisando sobre essa ameaça. E eu lembro que alguns duvidaram, outros ignoraram e outros aceitaram as recomendações. Né? E teve uns que até depois confirmaram que não aceitaram as recomendações, o aviso, e teve pessoa que morreu por causa disso. Ok? Então, era um tempo, há um ano atrás, já era tudo novo, não se sabia sobre como o vírus atuava, qual era a ação dele nos diferentes tipos de clima, né? Clima quente, clima frio. Mas o que vemos agora é que o Covid-19 trouxe uma mudança radical na sociedade. Né? Ficamos confinados, agora, por exemplo, estamos pela segunda vez confinados aqui em Portugal. Né? Tivemos que fazer culto online, né? Tivemos que reinventar formas de cultuar a Deus, mas não deixamos de cultuar, graças a Deus por isso. Né? Ficamos com medo, chateados, frustrados, sozinhos, muitas pessoas. Ficamos entediados, né? Uma chatice muitas vezes. Ficamos estressados, e realmente foi uma mudança uma crise muito forte, né? E teve pessoas que perderam os seus empregos, né? Teve pessoas que perderam sua renda mensal, e o mais triste de tudo isso é que muitas pessoas morreram e estão morrendo ainda. Então, até domingo, dia 31 de 1 de 2021, tinha mais de 2.200.000 pessoas mortas no mundo por causa da Covid. E no Brasil, mais de 220.000 pessoas. 220.000 pessoas. É muita gente. Mas quando falamos 220.000, parece um número, né? E é um número. Mas são 220.000 e mais do que isso, de pessoas, seres humanos únicos, amados de Deus, e muitos deles eram nossos irmãos em Cristo, eram cristãos. Então, realmente é uma tristeza, uma situação muito difícil que estamos passando. E desde a Segunda Guerra Mundial, esse é o maior desafio que o mundo tem enfrentado. Né? Porque teve países que não enfrentou a Segunda Guerra Mundial, né, não tiveram nenhuma influência grande em relação a isso, mas hoje não, esse vírus está em todo lugar, em todos os países, em uns mais, outros menos,
né? No Brasil está na segunda onda, na Europa está na terceira. Então as coisas, estamos vivendo tempos difíceis. E em tempos difíceis temos que ter sabedoria de como passar por isso. E o que me entristece no meu coração muitas vezes é saber que algumas pessoas ainda, apesar de tudo que está vendo, apesar de tudo que está acontecendo, eles ainda acham que tudo isso não passa de uma brincadeira ou uma conspiração mundial, ou até é tudo fabricado, os dados não são esses, e aí começa a falar coisas que realmente entristecem meu coração, porque cadê a empatia? Às vezes tem muitas pessoas que só conseguem ter o choque da realidade quando acontece o problema na família, quando se perde um ente querido. Aí a pessoa começa a crer que aquilo é real, porque aí chegou bem perto dela. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós somos chamados para espalhar a esperança, não o caos, o erro, o espalhar. Nós não somos chamados para espalhar motivo de caos. Não, nós somos chamados para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, para espalhar esperança neste mundo. Mas também muitas pessoas negam essa realidade como um mecanismo de defesa, né? Eu estava lendo vários estudos para poder falar com vocês nessa noite, e uma frase que um psicólogo, né, da Universidade de Bristol, no Reino Unido, falou é muito interessante, que em qualquer situação assustadora em que as pessoas se sintam que estão perdendo o controle de suas vidas, tornará algumas delas suscetíveis a teorias da conspiração. Então, na realidade, é um mecanismo para que se negue a realidade que está acontecendo. Então, às vezes, as pessoas falam isso e falam coisas sem muito raciocínio ou sem pensar muito, como um mecanismo, porque ele não quer enfrentar a realidade. Então, em uma sociedade, isso é normal que aconteça. Mas, como cristãos, que somos abalizados nas Sagradas Escrituras, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente tem que lembrar do nosso chamado de espalhar esperança, né? Então, mas vamos começar a responder, né, algumas perguntas, né, sobre a Covid, né, 19. A primeira pergunta que tem, né, é: a doença é uma forma dos governos controlarem suas populações. Né? Mas antes de responder essa pergunta, né, de uma forma, como é que eu posso dizer, tentar responder essa pergunta, é, eu quero primeiramente falar sobre teorias da conspiração, né? Então, isso não é nada novo, teorias de conspiração. Eu mostrei lá, né, do código de barras, né? O código de barra, para algumas pessoas, era a teoria da conspiração, era o fim do mundo e tal. E isso também se repete na sociedade de muitas maneiras. Por exemplo, na Copa do Mundo, toda vez que o Brasil vai para a final e perde, pode ter certeza que surge a conversa nos meios, né, de que a Copa foi vendida. Não sei se vocês lembram disso. Não, o Brasil vendeu a Copa para a Alemanha, vendeu para não sei quem, vendeu para não sei quem. Por quê? Porque a pessoa é difícil aceitar a realidade que a seleção brasileira perdeu, que é algo totalmente possível, né? Mas algumas pessoas não, ele vendeu. Então, para essas pessoas é mais fácil ter uma realidade alternativa para poder assimilar melhor aquela situação, né? Então, essas pessoas não precisam de muita explicação para aceitar essas teorias, né? Ela crê e acabou. Né? Não precisa ter fundamento, não precisa ter lógica, não precisa fazer sentido, ok? A pessoa decidiu crer e não tem nenhum tipo de argumento que você possa dar para ela sair daquilo ali. Por quê? Porque ela decidiu crer, né, naquilo ali. Então, em muitos casos, e principalmente com cristãos e crentes, há outro problema associado a isso.
Ele decidiu crer, mas às vezes ele até vê que está errado, possa estar errado. Aí entra outro problema, que é o orgulho, né? Como é que eu vou admitir agora na frente dos meus irmãos que eu errei, que eu pequei, que eu entendi algo errado? Aí entra o orgulho e ela continua afirmando aquilo não porque ela não sabe a verdade mais, mas porque ela tem que manter a sua posição, porque ela não pode errar, né? E muitos líderes muitas vezes fazem isso porque se ele errou, se ele admitir que errou, ele tipo perde prestígio, alguma coisa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas voltando à questão da pergunta que foi feita, né, de que a doença é uma forma de o governo controlar a sua população, se for um complô mundial para que os governos controlem sua população, acho que saiu muito errado, não foi não? Por quê? Porque os governos estão botando todo mundo dentro de casa e estão pagando para as pessoas ficar lá dentro de casa. Os países estão gastando todas as suas reservas, né? As pessoas estão. Os países estão se endividando, estão quebrando, né? Porque querem salvar vidas e muitos governos querem salvar vidas, mas isso tem um custo, entendeu? Então, se fosse um controle populacional, tem um problema grande, porque não sei se vocês já pararam para pensar como é ser um líder, um político, né, em qualquer país do mundo, em face desse grande desafio, né, de um vírus que age da forma que nós sabemos que agimos, os hospitais tudo cheio, né, e não tem lugar para todo mundo. Então, assim, é interessante isso. Se eles confinam, eles estão errados. Se eles não confinam, eles estão errados do mesmo jeito. Então, é uma forma muito. Se fosse isso, né? Que não tem como ser lógico, porque é um complô mundial de todo mundo não consegue decidir para nada juntos, né? É muito difícil chegar a um acordo, né? O mundo todo em alguma coisa. Imagina, o mundo todo tá junto para controlar suas populações. Então, é uma teoria, né? É algo que surge, né? Para as pessoas se sentirem melhores. Outro tem a ver, que essa aqui eu acho muitos me entristecem muito, né? Tem muitos cristãos que começaram a falar da China, né? É porque a China é isso, porque a China é isso, porque a China é aquilo. E a gente tem que ter muito cuidado. Eu fico dizendo, graças a Deus, meu Deus, que esse negócio não começou lá no Brasil, porque não sei se vocês lembram da crise do surto, né, de chikungunya no Brasil, e eu tive chikungunya, tenho dores até hoje. Então, assim, nas articulações. Então, imagine se isso surgisse no Brasil. Os brasileiros iam estar difamados no mundo todo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é xenofobia, né? É você ter aversão a estrangeiro, né? E teve muita gente que começou a falar da China, dos chineses e tal, e tal, e tal, de pessoas lá. Nossos irmãos, tem muitos irmãos nossos lá. Tem muitos filhos e criaturas de Deus, amados de Deus lá. Como eu posso falar deles? E interessante que tem gente que diz que a China criou esse vírus para dominar o mundo e vender vacina, mas parece que ninguém é inteligente lá na China, porque se a função era essa, por que eu não fazer o vírus e distribuir lá nos Estados Unidos ou em outro país? Porque começou mesmo lá na China. Né? E na realidade nem tem. Viu o surto na China, mas tem se descoberto que esse vírus está circulando no mundo já há mais de 6 meses. Então muita coisa vai ser descoberta ainda. Né? A gripe espanhola, né, que matou muita gente, depois foi ver que começou lá nos Estados Unidos, não tinha nada de espanhola na gripe. Então a gente tem que tomar cuidado para não falar de um povo. Já pensou se essa chikungunya se espalha pelo mundo todo, né, o surto de uma forma que o coronavírus se espalhou, a gente ia estar em uma situação, estava todo mundo falando mal da gente e a gente às vezes não tem culpa nenhuma disso.
né? Quem tem culpa do chikungunya, ter o surto de chikungunya lá, né? Então, assim, a gente tem que tomar, como cristão, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, ok? Outra coisa que as pessoas falam é que Bill Gates criou o vírus ou quer implantar chip nas pessoas. Interessante que Bill Gates está alertando sobre pandemias há algum tempo e gastou uma fortuna para com pesquisas para tentar conter a pandemia. E esse homem que está tentando ajudar é o que muitas pessoas dizem que ele está querendo matar as pessoas, né? Ou criando o vírus para matar as pessoas. Então, na realidade, o que acontece muitas vezes, e na questão do Bill Gates, é uma questão também do mecanismo de defesa do ser humano, que é aquela questão de assim, eu vou procurar um culpado, um bode expiatório. E quando eu encontro o culpado, eu investigo e encontro o culpado, eu resolvi o problema. Então tem muita gente que. Ah, o Bill Gates que criou o vírus. Aí eu não preciso mais falar nem pensar sobre o vírus, porque eu já resolvi o problema, né? Ele é o culpado e acabou. Então, muitas pessoas têm esse mecanismo de defesa porque ele não quer lidar com a realidade mesmo, certo? Não quer lidar com a realidade. A gente tem que tomar cuidado quando a gente acusa alguém, né? E às vezes fica falando, e a Bíblia manda a gente não falar mal, né? E a gente nem tem certeza, nem não tem coisas, e a gente ainda continua falando. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente espalha ou fala sobre isso, ok? Ok. Agora, as pessoas não estão conseguindo fazer o comentário, por quê? Eu vou botar aqui um comentário, gente. Desculpe. Não sei se vocês estão conseguindo, vão conseguir fazer o comentário agora, mas eu estou aguardando os comentários. Quem tem acesso direto a mim, pode mandar aqui também aqui no WhatsApp, né? E eu vou tentar responder, mas aqui chegou o último a 4 minutos. Francine, né? Márcia, né? Então vamos estar respondendo sim os comentários. Ok? A vacina tira um gene. Essa foi mesmo muito assim engenhosa essa teoria. A vacina tira um gene que te impede de se conectar com Deus. Quando alguém me falaram isso, eu fiquei extremamente assim, dizendo: meu pai do céu, Deus é pequenininho. Deus é tão pequeno, parece para muita gente. Ai, ai, o que Jesus fez na cruz, rapaz, tá consumado, acabou, rapaz. Não tem mais isso não. Então, assim, Romanos, né, 8 diz assim: nem as coisas do presente, nem do porvir. Quem poderá nos separar do amor de Deus? O que poderá? É uma pergunta interessante. Então, esse negócio de tirar um gene que se conecta, faz com que a pessoa se conecte com Deus, é realmente muito engenhoso. Pessoas que acreditam nisso, né? Então, assim, não tem como tirar gene de se conectar com Deus, assim, né? Então, até porque muitas pessoas não acreditam nem em Deus para que ia estar se preocupando com isso, né? Então, assim, se a vacina é para tirar o gene, ficou porque a Bíblia já garante que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Okay, então, essa pergunta aqui. Há outras pessoas, né? Dizem que a vacina tem um microchip, nanos robôs, que vai lá alterar o seu DNA e tal. Então, assim, já tem pesquisa sobre nanorobôs, sobre tudo isso aí. Mas é interessante que essa vacina passou e tem passado pelo crivo
das agências reguladoras do mundo todo. Não é um país. E outra coisa que eu quero dizer, não é uma vacina, são várias vacinas que existem. Não é uma vacina, são várias. Então vamos botar aqui uma, tivesse um negócio desse. Quando fosse para o exame, iria ver, né? Mas essa tecnologia está muito longe de se tornar real e no sentido de larga escala e para o ser humano. Então, essa teoria de que a vacina tem um microchip, tem nanorobôs lá dentro para alterar o DNA da pessoa e tal, é mais mexer com os medos das pessoas. A pessoa está com medo, fala qualquer coisa e ela tem medo. Tem gente que crê em bicho papão, né, cuca, saci pererê. Então pode crer em qualquer coisa. Né? Então assim, isso daqui não existe. Né? Tem muitas pessoas que têm medo porque a vacina foi feita em prazo recorde. Né? E realmente essa vacina foi feita em prazo recorde. Mas também nunca se investiu de forma tão pesada em uma vacina. Todo mundo fez isso, né? Por isso que graças a Deus tem várias vacinas, não só uma. Porque muitas pessoas, por causa dessa questão toda, juntaram muitos esforços, então tiveram que fazer o trabalho muito mais rápido. Né? Mas as vacinas passaram pelos seus estágios. Eu não vou entrar aqui em detalhe, mas tem pessoas na internet que explicam muito melhor essa questão de quais são as fases da vacina. Né? Tem gente que diz assim, uma pessoa tomou a vacina e vai morrer, ou alguma coisa disso. E assim, e uma coisa muito interessante que eu quero comentar é que os cristãos não são contra a ciência. Porque dizer que os cristãos são contra a ciência é uma falácia, porque os cristãos vai ao médico, os cristãos tomam vacina, né? Eu vacinei todos os meus filhos, né? A gente toma vacina hoje contra a gripe. A gente toma remédios, né? Quando temos dores. Então dizer que cristão é contra a ciência só conversa fiada. Nós, quando temos nossos filhos, vamos para a maternidade, não temos eles em casa. Né? Então a gente acredita na ciência, não é que a gente não acredite na ciência, né? Como alguns querem dizer que não acreditamos, acreditamos. O que a gente não faz é adorar a ciência e achar que a ciência está sempre certa, não. Né? E a ciência vai melhorando, porque a ciência não é Deus. Né? A ciência vai descobrindo outras coisas e vai melhorando o seu processo. Mas essa vacina foi realmente feita em tempo recorde, mas não é uma vacina, são várias, e tem passado por essas agências reguladoras do mundo todo, não é um país, é o mundo todo, e que tem verificado a eficácia ou não dessas vacinas. Então, assim, o que temos de conhecimento com amplos estudos que tem, estudos que existem, e com os cientistas que estão falando, é que é a vacina que realmente tem sua eficácia, né? Tem umas que tem 95%, 90%, 50% e tal, assim por diante. Mas que. E outra coisa importante, quando eu quero falar sobre ciência, eu tenho que procurar alguém que conheça isso. Eu não vou ouvir um áudio do WhatsApp, é porque meu primo trabalha no hospital e disse, e vou acreditar naquilo. É porque uma pessoa. Porque é interessante isso sobre essas fake news que se espalham, né? E eu até já gravei um vídeo sobre fake news. Interessante sobre fake news, e eu tenho uma indignação muito sobre fake news, é que os cristãos, os crentes, são muitas vezes o maior ferramenta para espalhar fake news. E quem espalha fake news está sendo instrumento do inimigo. Porque fake é falso. É uma fake news, notícia falsa. Então quem espalha notícia falsa, informação falsa, que é mentira, não pode estar a serviço de Deus, em lugar nenhum do mundo isso. Infelizmente,
por isso que a gente precisa de sabedoria, que se eu espalho fake news, eu estou espalhando a mentira. Na realidade, eu estou conseguindo, o diabo está conseguindo me usar para espalhar mentira. E eu não posso fazer isso. Por isso que quando eu recebo um áudio do WhatsApp ou no Facebook, eu tenho que verificar a fonte. Porque muitas dessas fake news que aparecem com duas coisas. São elementos simples dessas fake news. Primeiro, mexe com os medos das pessoas. Como assim? Um médico tomou um remédio e sabe que é mentira e que aí tem uma notícia alarmante que pode causar um dano a você. Então mexe com seus medos. E no final pode ver, todas essas fake news tem assim, mande para os seus amigos enquanto não apaguem, enquanto não tiverem e tal. Por quê? Porque faz com que você, com medo, espalhe aquela informação falsa. E eu, sério mesmo, irmão, tem hora que a minha preocupação é assim, quem é que cria essas fake news e o que é que eles ganham com isso? Né? O que é que eles ganham com isso? Né, com essa fake news, com informações falsas. Então tome cuidado para você, como um cristão que é balizado na palavra, espalhar teorias de conspiração por causa que você está com medo. E principalmente agora eu falo para líderes, porque ser líder tem um poder muito grande de influenciar outras pessoas. Então, quando eu digo espalho fake news, né, uma notícia errônea, falsa, eu estou contribuindo, eu estou usando minha influência para enganar as pessoas, para causar um dano. E tinha muitas fake news que não tinha nenhum problema, ok? Não cria dano. Mas se espalhar fake news sobre a Covid, sobre vacinação, sobre um bocado de teoria de conspiração, pode causar a morte de pessoas. Então nós temos como filhos da luz, como filhos da esperança, como luz do mundo, nós temos que espalhar a esperança, não o caos, não o medo, não profecia. Tem gente espalhando áudio de profecia porque teve uma profecia e as pessoas esquecem das Sagradas Escrituras e espalham a profecia, porque a profecia é mais importante. Entendeu? Porque na realidade é aquilo que ele pensa, o que a Sagrada Escritura diz, muitas vezes a pessoa não dá muito valor. Mas ele é incentivado por causa do seu medo, por causa da sua. É, daquele carro, daquela situação, aí ele vai e ele é enganado e leva e engana outras pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, por último, tem aquela questão de que a vacina quer matar as pessoas, né? Teve um estudo, né, eu botei aí do lado, que diz que algumas causas porque as pessoas não querem tomar a vacina. Então, 35% disseram que ela pode causar outras doenças. Ok? Como foi que eles descobriram isso, ninguém sabe, mas é por isso. 20% diz que Bill Gates afirmou que a vacina pode matar 700 mil pessoas. Ah, se Bill Gates falou, ele vai matar, então a vacina quer matar. 19% a vacina pode ter um chip implantados por controle populacional. Tem um chip dentro da vacina. E interessante isso que se fosse para vacinar, fazer isso, era mais fácil botar em outras vacinas. Não precisava ser essa vacina. Podia ser a vacina da gripe, podia ser a vacina por exemplo, a vacina de outras vacinas que a gente faz e fazer logo quando a criança é pequena, né? Então não precisa criar uma vacina só para isso, né? Ele pode alterar o DNA das pessoas, né? Então ele acham que vai poder alterar o DNA, quem sabe virem morcego ou vampiro, sei lá, não sei. E tem outros que acham que a vacina é produzida a partir de fetos de aborto de bebês. Então, assim, as pessoas, como eu disse, quem quer crer
não precisa de argumentação, não precisa de evidências, não precisa de argumento lógico, não precisa de provas. Quem quer crer, vai crer. Mas nós que somos abalizados na palavra, verdadeiros cristãos, não. A nossa fé, como já fomos treinados nisso, na fé que tem que ter base, você tem que procurar evidências daquilo. Né? Eu tenho que procurar evidências daquilo para eu poder, né, acreditar. Né? Então, como eu já disse, né, os líderes têm uma influência maior e têm uma responsabilidade maior sobre isso, porque eles podem influenciar um maior número de pessoas, ok? E agora vamos ver se tem, né, alguma pergunta aqui, né? Eu não. Primeiro, olha, sobre as perguntas, eu não sou médico. Eu não vou falar a vacina faz isso, a vacina. Porque não, e até não é a finalidade dessa live. A finalidade é sobre a questão de como isso tem a ver com nós, conosco, cristãos verdadeiros em Cristo Jesus. Ok? Então, assim, que tem a ver com isso. Então, assim, eu já botei algumas perguntas aí. Eu quero ver vocês, o seu comentário sobre isso. Escreva aí e pergunte, né? Irmão Manuel, missionário, o que é que você acha sobre o que quem está falando assim, 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 da vacina, ou de profecia, ou de... Aqui Gilmara diz assim, como tem sido aí na Europa a aceitação desses imunizantes? Tem sido boa. Tem sido muito boa, graças a Deus. Estamos aqui em Portugal, né? Eu posso dizer de Portugal. Todos, né, as esferas políticas aprovam a vacina, apoiam a vacina, né, de uma forma geral. Né? De uma forma geral, as pessoas querem ser imunizadas, né? E, claro, como qualquer coisa nova, as pessoas estão com medo. Não vou esperar alguém tomar antes de mim para ver se tem alguma reação e tal, né? Então, só que eu quero avisar, se vocês podem pesquisar isso na internet, mas, por exemplo, Israel já imunizou uma boa parte da sua população. Israel, ok? Então, assim, Israel são gente inteligente também, né? Então, tem tido uma aceitação muito boa na Europa, né? Então, isso depende muito também de como a informação está sendo passada e aonde as pessoas colhem as suas informações. Se as pessoas colhem suas informações de meios de comunicações fidedignos, né, verdadeiros e tal, não é aquela informação do WhatsApp ou do Facebook de gente que espalha, né, informação que não tem nenhum tipo de base. Então, se a pessoa procura informação nas fontes corretas, normalmente ela é uma pessoa mais consciente da necessidade de tomar a vacina. Ok? Então vamos lá. Pode mandar sua pergunta aí, que iremos estar respondendo também. Gente, eu estou esperando aí a pergunta. Ficou alguma coisa que eu falei que vocês... você pode discordar também de mim, eu vou ler aqui seu comentário. Mara Bonfim Silva. Pastor Manuel, Deus abençoe sempre. Temos muito médico brasileiro advertindo sobre graves efeitos colaterais dessa vacina. Aí tem sido assim também? Não. Não. E outra coisa também, olha, esse argumento de que médicos estão advertindo sobre a vacina é muito... Temos que tomar cuidado. Porque é o mesmo argumento que você pode usar, assim, o pastor disse. E nós, né, e os líderes sabem disso, nem tudo que o pastor diz tá certo. Ok? Então, assim, não é que um médico disse,
ou que uma pessoa, um enfermeiro disse, porque ele pode estar sendo levado pelos seus medos também, ou até tendo um entendimento errôneo da coisa. Então, o que a comunidade científica diz, não é só o que um médico diz. Então a gente tem que ter cuidado. Porque eu vejo também muita gente tendo esse argumento para questões bíblicas, né? É o pastor disse. Sim, o pastor disse, mas está errado. A Bíblia não diz isso. Ah, porque o missionário disse. É porque foi uma profecia. Então, não é porque um médico ou dois, três médicos diz que a vacina tem que tomar cuidado que a gente tem que coisa. A gente vai ver essa informação, olhar essa informação, por que isso? Por exemplo, outra coisa também é sobre efeitos colaterais sobre a vacina. Vai ter. Qualquer vacina, não sei se. Todo mundo aqui se vacinou, a maioria pelo menos, né? Eu acho que não tem ninguém aqui na live que é anti-vacina, mas quando tomava uma vacina, né, ficava roxo, tinha gente que criava um buraquinho. Acho que eu tenho até um buraquinho aqui na coisa. Teve gente que teve febre, teve gente que teve reações, né? Teve gente que tomou vacina e não sabia que era alérgico àquela vacina. Então, nenhuma gama de 7 bilhões de pessoas vai ter gente que vai tomar vacina e vai ter reações. É normal isso. Tem gente que toma um anador e pode morrer. Então, quando você toma um remédio, interessante é isso, que tem a bula lá, né? Aí tem lá dizendo, reações adversas, pode haver isso, pode haver isso, pode haver isso, pode haver isso. Se você tem uma das que é normal em quase todo remédio, se você tem alguma reação alérgica, alguma substância disso daqui, por favor, não tome, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Tem gente que não pode tomar anador, não pode tomar um anti-inflamatório, né? Então, assim, vai ter relatos, né, numa gama de milhões e bilhões de pessoas que tiveram reações alérgicas. Então não espere que essa vacina é o céu ou essa vacina é enviada lá de Deus que não tem falha. Vai ter. E outra coisa, essa vacina tem o seu grau de eficácia, né? Tem gente que vai tomar a vacina e vai ter problema, porque tá nesse grupo de não eficaz, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Mas não é por isso que a gente vai deixar de se vacinar, né? A Alana aqui botou, pastor, você acha que a gente está vivendo é, um período da pré-tribulação? Alana, eu quero dizer que assim, como eu disse sobre profecia, pode ser e pode não ser, né? Pode ser que Jesus esteja aí às portas, né? E pode ser que a gente espere ainda 100 anos, 200 anos, eu não sei. Não vou afirmar nada disso. O que eu sei é que Jesus manda a gente estar prontos. Para mim, Jesus tem que voltar hoje, né? Eu estou preparado não é para amanhã, eu tenho que estar preparado para hoje. Então, tem muita gente também preocupada com os terremotos, né? Eu sofri um terremoto lá na Croácia, né? Os irmãos muito sabem disso. Agora teve um terremoto também lá na Croácia, né? Recentemente, que destruiu 2 cidades. Destruiu. Eu tenho acompanhado o pessoal que tem feito ajudado essas cidades lá e destruiu as cidades. Então, assim, tem muita gente preocupada. Tá tendo muito terremoto. Tem muito terremoto. Eu até fui pesquisar sobre isso e realmente está tendo mais terremoto, mas também tá tendo. Tem mais. Se você entrar na internet aí, você procurar terremoto em tempo real, você vai ver terremoto no mundo todo dia. Praticamente, aí diz com a intensidade, porque tem muito mais sensores desses terremotos. Mas eu não devo estar alarmado com isso. Por quê? Porque eu já estou esperando Jesus agora. Se eu estiver esperando Jesus agora, né, que ele vem agora, eu não preciso de nenhum sinal para poder estar preparado. Eu tenho que estar preparado agora. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então eu não posso garantir que é um período pré-tribulacionista ou não. Agora também tem Gilmar Amar disse aqui, eu sou profissional da saúde e trabalho diretamente com vacina e para nós foi muito emocionante o momento que ocorreu o primeiro vacinado. Aí, de uma profissional de saúde, né?
falando de que essa vacina foi muito emocionante. Eu sei que a vacina não é Jesus, mas traz esperança. Então eu tenho que tomar cuidado quando eu sou contra e quando eu. E eu vou dizer uma coisa: a maioria das pessoas que são contra agora, e normalmente são por causa do medo, depois vão tomar vacina. Entendeu? Então, assim, é só o tempo da pessoa se acostumar com a ideia. Pode ser que não toma vacina agora, para o ano toma. Então, assim, as coisas mudam, né? As pessoas vão desfazendo seus medos, né? Gilmar até diz isso aí: reitero que os eventos adversos são mínimos diante de uma massa tão grande de imunizados. E é real. Como qualquer doença, como qualquer vacina e como qualquer remédio, pode ter uma reação adversa. Né? É... Francine, minha esposa, a linda, perguntou: é o fim dos tempos? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê essa urgência, o fim está próximo. Né? Eu tenho que viver nessa maneira. O fim está aí, o fim está próximo. Então é desse jeito que eu tenho que viver. A Lana também é enfermeira e diz que qualquer medicamento tem efeito colateral. Tudo depende do organismo de cada pessoa. Pois é. Amém. Amém. Gente, foi um prazer estar com vocês. Nossa live já tem aqui 1 hora. Eu acho que é o tempo de a gente encerrar. Vai ficar gravado. Depois, se você quiser e achou útil essas informações, compartilhe na sua página para que outras pessoas cheguem também ao conhecimento. Porque, como eu disse no início, né, essa live é sobre sabedoria, sobre nós sermos sábios, sobre procurarmos sabedoria de Deus. Ok? E eu vou ler novamente para terminar. O texto base de toda essa live é Efésios 15, Efésios 5, 15 e 16, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Tem uma pergunta de Samuel. Deixa eu ver aqui. Eu não vi não onde está Samuel. Alana. Parece que tem uma pergunta de Samuel. Ô Samuel, escreve aí de novo que eu não recebi a sua pergunta aqui no meu. Na minha. No meu coisa não. Terei prazer em respondê-lo. Né, e depois iremos orar e iremos. Aqui eu achei, Samuel Prado. Emanuel, a minha pergunta é: quando lemos livros de Isaías, Jeremias e os demais profetas, vemos que Deus tem um tempo todo alertando o povo de Jerusalém e Judá a se voltar para ele. Usou o próprio Nabucodonosor para destruir Jerusalém e tentar o povo, né? Há poucos dias eu ouvi uma pregação de Josué Brandão e ele, em uma das suas mensagens, dizia que o que é uma caneta na mão de um presidente ou demais fazem para parte de um Senado. No seu ponto de vista, por que desse vírus? Muita pergunta muito interessante. Por quê? Eu quero dizer uma coisa sobre a questão toda que está acontecendo no mundo. Primeira coisa que eu quero afirmar, e também, né, para encerrar essa live, é que Deus é soberano. Segunda coisa que eu quero afirmar é que Deus está no trono. Não tem nada fora do controle de Deus. Está tudo no controle. Então, assim, tudo está, né, no controle de Deus. Ele reina eternamente. Agora, o porquê desse vírus, assim, eu não posso afirmar. Eu sei o seguinte, que esse vírus trouxe uma mudança radical para cada um de nós. Hoje eu participei de uma conferência, né, aqui em Portugal, online, né, e um dos pastores afirmou que esse vírus
causou 4 mudanças, 4 coisas na igreja. Porque as pessoas muitas vezes não conseguiam se juntar em um lugar, né, de estar no templo. As pessoas tiveram que aprender e reaprender algo bíblico que é o sacerdócio universal de todos os crentes, que foi algo que começou a reforma protestante e durante os anos a igreja foi esquecendo de que todo crente tem acesso direto a Deus. Eu não preciso do pastor para isso. Eu não preciso da missionária para isso. Eu não preciso da denominação para isso. Eu preciso ter comunhão com Deus. Então é o sacerdócio universal de todo crente. Que muito crente, quando teve essa pandemia, eles tiveram um choque, porque precisava daquela dose semanal na igreja, porque senão perdeu a salvação. Então tiveram muita crise por causa disso. Então uma das coisas que esse pastor disse que a pandemia trouxe foi as igrejas estão reaprendendo, estão reensinando os seus crentes que cada crente tem que ter acesso direto a Deus, né? Outra coisa era que a igreja estava muito local, né? A segunda coisa é que a igreja estava muito local. A maioria das igrejas estavam fechadas, né? Só um momento, pessoal. A igreja estava muito fechada e fechada em si mesmo. E com os fechamentos das igrejas, o que é que aconteceu? Muitas igrejas tiveram que ir para a internet, tiveram que recriar a forma de cultuar, a criatividade. Né? Tinha igreja que pregava que a internet era do diabo e teve que ir para a internet. Então, assim, Deus mudou muita coisa em pouco tempo. Né? Na igreja que é local, para uma igreja que pensa, ok, eu tenho que ser local, mas pensar, né, em Jerusalém, né, Judéia, Samaria, até o confim da terra. Então, essa pandemia tem trazido, não tem trazido uma parte de dor, de sofrimento, mas também tem trazido muita mudança, né, na igreja, né, de uma forma geral. Talvez em lugares mais do que outros, mas a gente tem que saber que Deus tem um plano e Deus está trabalhando, ok? Então, eu não posso dizer porquê do vírus, eu posso dizer que Deus está no controle de tudo isso aí, ok? A pastora disse: a pena que muitos pastores sacerdotes não entenderam isso ainda. Shalom. Então, assim, primeiro eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. E como eu disse, se essa live de alguma forma ajudou vocês a esclarecer alguma coisa, compartilhe, porque a nossa intenção é essa, que as pessoas possam entender cada vez mais, saber que Deus é soberano e reina e vai fazer grandes coisas, está fazendo grandes coisas. Enquanto, né, tem muita gente, né, interessante, tinha uma charge, né, aquelas desenhos que o diabo dizia: eu fechei todas as igrejas, aí Deus falava do outro lado: e eu abri um em cada casa. Assim, Deus é maravilhoso. E lá na Croácia, quando estava todo esse caos, eu pensei assim, não, as pessoas não podiam evangelizar, não pode ir para a rua, não pode ir tal, estava todo mundo trancado. E eu dizia: o Espírito Santo está trabalhando nos corações. Porque uma coisa que a gente tem que lembrar é que o que Jesus disse, né? Meu Pai trabalha e eu trabalho. Então, assim, às vezes a gente não pode sair de casa, o Espírito Santo está trabalhando. Então, assim, Deus está trabalhando, Jesus nunca parou de trabalhar. Então, nosso Deus não dorme. Então, é isso que a gente tem que saber, que tudo está dentro do plano de Deus. Meus irmãos, fiquem na paz e até a próxima live que vamos fazer sobre algum tema, né, específico, né, da atualidade. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Deus abençoe.